Fala galerinha, um salve, salve! Vitão começando mais uma aula aí de Matemática Viva. Yes! Lembrando que nós temos que viver nossa vida de forma, vivendo a vida doidado. Por quê? Viva o milagre da vida. Isso não é meu, viu galera? Isso eu vi ontem num programa de televisão, jornalista brasileiro Chico Sá. Foi dar o tchau dele, né, no programa, e estava com o Rafael Renzel, se eu não me engano, que é o jornalista da Chape. Então uma homenagem aí a todos os sobreviventes e a todos aqueles que morreram naquele acidente terrível. Viva o milagre da vida. Beleza? Para começar nossa aula sobre prisma, né, geometria espacial dentro da nossa Matemática Viva, nós precisamos curtir aquela musiquita. Minha pequenininha garrafita d'água. Amor. Beleza, galera. Vamos lá então dar continuidade para nossa aulita. Não quero dar pause nesse trem aqui. Vamos nessa. Vamos ver se está no silencioso nosso dispositivo eletrônico. Beleza, vamos embora. Então olha só galera, prisma é um sólido geométrico que faz parte dos estudos da geometria espacial. É caracterizado por ser um poliedro convexo, com duas bases, polígonos iguais, congruentes e paralelas, além das faces planas laterais, que são os paralelogramos. O prisma sempre terá paralelogramos como as faces laterais. Então nós temos um desenho aqui clássico, né? Então, duas faces que estão uma paralela à outra. Belezinha. Os elementos que compõem o prisma são, importante isso aí, galera, base, altura, aresta, vértice e faces laterais. Assim, as arestas das bases do prisma são os lados das bases dos polígonos, enquanto que as arestas laterais correspondem aos lados das faces que não pertencem às bases. Aí só, ele está falando dessas arestas aqui, que são as arestas da base, e nós temos também as arestas das faces, tá legal? Os vértices do prisma são os pontos de encontro das arestas e a altura é calculada pela distância entre os planos da base. Então, os vértices estão esses pontinhos aqui e a altura é a distância entre os planos da base. Tá legal? Tranquilaço, né? Classificação, né? Classificação. Prisma reto. Possui arestas laterais perpendiculares à base, cujas faces laterais são retângulos. Então, de novo lá. Possui arestas laterais perpendiculares à base. Então, arestas laterais perpendicular à base, formando 90 graus. Tá certo? Prisma oblíquo. Possui arestas laterais oblíquas à base. Então, alguma coisa desse tipo aqui, ó. Prisma oblíquo, prisma reto, tá certo? Faces laterais ainda são paralelogramos, beleza? Classificação dos prismas ainda. Um prisma regular é um prisma reto, então ele tem que ser reto, cujas bases são regiões poligonais regulares, ou seja, o polígono da base é um polígono regular. Todas arestas iguais, tá certo? Exemplo, um prisma triangular regular é um prisma reto, cuja base é um triângulo. Vamos desenhar ele aqui? Base é um triângulo. Equilátero, todos os lados iguais. Um prisma quadrangular regular é um prisma reto, cuja base é um quadrado. Se for um pentágono, 1, 2, 3, 4. Não, isso aqui é praticamente um paralelogramo. Tá aí o meu pentágono, 1, 2, 3, 4, tudo igual, beleza? Então ali, o prisma reto, esse cara aqui é o reto, opa, e esse é o oblíquo, galera. O nome oblíquo vem do seguinte, um ângulo oblíquo é aquele ângulo maior do que 0 e menor do que 90. Então sempre que você tiver um prisma oblíquo,
o ângulo com essa base vai ser um ângulo θ qualquer. E esse ângulo θ tem que ser maior que 0 graus e esse ângulo θ tem que ser menor que 90 graus. Isso é característica de um ângulo oblíquo. Se o seu prisma tiver essa característica de formar, né, esse ângulo com a sua base, ele vai ser um prisma oblíquo. Vamos nessa. Bases dos prismas. De acordo com o formato das bases, os prismas são classificados em prisma triangular, base formada por um triângulo. Ele também é conhecido como prisma triangular. Prisma quadrangular, base formada por quadrado. Prisma pentagonal, base formada por pentágono. Prisma hexagonal, hexágono. Então, ó, triângulo 3, né, 3 lados a base, certo? 4, 5, 6, 7, 8. Então, um prisma octogonal, ele vai ter a sua base formada por um octógono, ou seja, um polígono de 8 lados. Beleza? Então, temos aí desenho para vocês. Prisma triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal. Lembrando que o prisma é definido pela quantidade de lados de sua base, tá ok? Então aqui nós temos 6 lados. Portanto, esse prisma é um prisma hexagonal ou prisma de base com 6 lados. Tá certo? O nome, galera, ele não é tão importante. O importante é você conhecer a partir do nome, tá legal? Importante ressaltar que os chamados prismas regulares são aqueles cujas bases são polígonos regulares e, portanto, formados por prismas retos. Para calcular a área da base de um prisma, deve-se levar em conta o formato que ele apresenta. Por exemplo, se for um prisma triangular, a área da base será um triângulo. Tomar cuidado, porque ele não vai ser igual para todos, né? Ele é diferente do cone, por exemplo, que a área do cone, a área da base de um cone é sempre a área de uma circunferência, tá certo? A área de um prisma não vai ser sempre a área de um quadrado, por exemplo, beleza? Áreas dos prismas, então. Área lateral. Para calcular essa área lateral do prisma, basta somar as áreas das faces laterais. Num prisma reto que possui todas as áreas das faces laterais congruentes, a fórmula da área lateral é... Então temos o seguinte: se esse prisma vai ter forma regular, eu vou ter faces laterais iguais. Então eu preciso saber quantas faces laterais eu tenho. As faces laterais, elas vão depender exatamente do número de lados da base. Então, se a base tiver 6 lados, eu vou ter 6 faces laterais. E daí, o que eu faço? Pego o número, né, de faces laterais e multiplico pela área de cada uma. Beleza? Área total. Para calcular a área total de um prisma, basta somar a área das faces laterais e a área das bases. Então, eu tenho 2 bases. Vou fazer um desenho aqui para nós. Fazer um prisma triangular. Certo? Eu tenho 2 bases, que são as bases, 2 áreas, que são das bases. Então, seria 2 vezes base vezes altura sobre 2, mais... Como é um prisma de base triangular, eu vou ter 3 retângulos, certo? Onde eu tenho aqui a área desse paralelogramo vai ser igual a um lado do triângulo, que eu vou chamar de base, vezes a altura do prisma. Aqui essa altura é a altura do triângulo, beleza? Tem que tomar muito cuidado com essas diferenças aí. A gente chama de mesma coisa, mas, né, são coisas diferentes lá. Volume do prisma. Então, o volume do prisma eu pego a área da base, né, que depende se for um prisma triangular, quadrangular, vezes a altura. Daí, cuidado, que o volume, a unidade é em metro cúbico. Lembrar, galera, que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Isso é importante. Unidades de volume, tá certo? Quando a gente for trabalhar com a área, nós temos a área em metro quadrado. Tá? Há uma diferencinha aí, né? 3 dimensões, cúbica, 2 dimensões, quadrado. Planificação. Um prisma é um sólido formado por todos os pontos do espaço localizados dentro dos planos que contêm as faces laterais e os planos de base. Então, esse prisma aqui é a planificação
de um prisma, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prisma hexagonal. Ele vai ter 6 faces laterais. Quer ver? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu planifiquei ele, beleza? Se você fechar de cima, ó, pum, vira isso aqui para cá, vira isso aqui para cá e vai dobrando, você vai ter isso aqui, ó. Vou tentar fazer para nós aqui. 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 Então peguei e dobrei tudo. Ficou algo assim, beleza? Meu prisma hexagonal aí. Seções de um prisma, né? A famosa, o tronco, né? Seção reta, seção normal. É uma seção determinada por um plano perpendicular às arestas laterais. Então eu tenho aqui as arestas laterais, tá certo? Então, perpendicular a essas arestas laterais. Vou ter uma seção normal aqui. Normal é sempre, tá certo? Seção transversal é a região poligonal obtida pela interseção do prisma com o plano paralelo às bases, sendo que essa região poligonal é congruente a cada uma das bases. Então, uma seção determinada por um plano perpendicular às arestas laterais. Então, esse plano não é perpendicular, é um plano paralelo às arestas laterais. A seção transversal é um plano perpendicular às arestas laterais. É um plano paralelo. Então, nós temos aqui, por exemplo, fazer um facinho. Um prisma quadrangular. Certo? Eu pego esse cara aqui e corto assim. Ele vai ficar cortadinho, né? Desse jeitinho. Isso é uma seção normal. Beleza? Alright? E o tronco de prisma também, né? Quando não tem nenhuma relação com as arestas laterais e as bases. Quando seccionamos um prisma por um plano não paralelo aos planos da base, a região espacial localizada dentro do prisma, acima da base inferior e abaixo do plano seccionante, é denominado tronco de prisma. Então é essa região aqui, ó, que eu estou sublinhando, tá certo? Essa região aqui, tá? Para calcular o volume do tronco de prisma, multiplicamos a média aritmética das arestas laterais. Então eu tenho aqui, tenho essa aresta, tem essa pequenininha, tem essa aqui e tem essa aqui. Então a média aritmética das arestas pela área da base. Então pela essa área da base. Então eu pego aí a média aritmética, isso é importante. Então o volume do tronco do prisma é A mais B mais C mais D sobre 4 vezes a área da base, onde A, B, C e D são as arestas aqui, tá certo? Dividido por 4, eu falei 4, eu coloquei 2. Divide por 4 que eu somei 4 coisas, né? A média aritmética tem que dividir por 4. Beleza? Beleza, beleza, beleza? Então, a gente tem só um exercício? Que triste! Ah, umzinho só que a gente faz com bastante cuidado aí, tá? Vamos nessa. Então, o cubo de vértices A, B, C, D, E, F, G, H, indicado na figura, tem arestas de comprimento A. Então, esse cara aqui, esse cubo, vale A, isso aqui também vale A, isso aqui também vale A, certo? Sabendo-se que o ponto M é o ponto médio da aresta AE, então eu vou dizer que a distância EM é igual à distância EA sobre 2, certo? Eu quero saber o seguinte, então a distância do ponto M ao centro do quadrado ABCD é isso aqui. Eita ferro, vamos lá. Então, preste atenção, assim, ele quer saber essa distância. Aqui está o centro, vamos achar o centro fazendo nossa diagonal. Aqui está o centro, certo? Como que eu posso fazer isso, galera? Presta atenção. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. O triângulo retângulo de vértice, aqui é o ponto C, o centro. Vamos colocar um C', que já tem um C ali, tá? Beleza? Então o vértice M desse meu triângulo.
vértice A, vértice C, tá? O que eu sei? Que a distância MA, ela vale A sobre 2, que é a aresta divididos por 2. Beleza? Olha o que eu sei também, que a distância AC, deixa eu apagar aqui para fazer bonito desde o início. Estão comigo aí no meu raciocínio? Conseguiram identificar esse triângulo que eu tirei aqui? Né? Tá, essa distância aqui, que é a distância AC', né? Tem a distância MC', que está aqui, e a distância MA. Tá aí meu triângulo que eu formei com as orientações do exercício, tá legal? O que eu disse para vocês é o seguinte, que a distância MA, o segmento MA, é igual a aresta divididos por 2, tá certo? O que eu sei também, galera, se ele falou para mim que é o centro do quadrado, é esse ponto aqui que eu marquei. Concorda que essa distância aqui, que é a distância AC', é a diagonal divididos por 2? Né? Porque quando eu tenho um quadrado, a diagonal é de vértice a vértice. Esse aqui está indo de vértice a centro. Então é exatamente a metade. Tá legal? Então eu tenho aqui, fazer uma pausa, porque agora eu vou ter que usar esse meu quadrado de vértices A, B, C, D, onde aqui eu tenho C'. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer um triângulo retângulo com ele também, tá? E esse cara aqui, né, é exatamente metade do lado, né? Esse cara aqui, ó, é a metade do lado, que é essa distância aqui. Então eu sei desse triângulo retângulo que eu vou extrair aqui, que eu vou aumentar ele para vocês aí, olha só. Eu sei que essa distância aqui é metade do lado, metade da aresta. Essa distância embaixo também é metade da aresta. E essa aqui é meu x, né, que é a minha diagonal sobre 2. Então, eu posso fazer assim, ou posso calcular com um triângulo completo, que daí eu uso e vai dar o mesmo resultado. Então, eu também posso usar o triângulozão, beleza? Vou fazer com o triângulozão porque vai ficar mais fácil, não vou ter A sobre 2, vou ter só A. Tá? Então você tem várias formas de encontrar. Não quero que você se prenda a uma única forma. O importante é você conhecer o polígono e conseguir juntar todas as informações. Então eu vou calcular a diagonal, né? Então eu vou fazer o seguinte, tá lá o meu triângulozão, né? Onde eu tenho aqui, estou calculando aqui A, DB. Então eu quero saber quanto vale essa diagonal, que seria a distância DB, que é a minha hipotenusa. Então aqui é A, aqui é A. Então vai ficar diagonal ao quadrado é igual a ao quadrado mais A ao quadrado. Diagonal ao quadrado é 2A ao quadrado. Diagonal é raiz de 2A ao quadrado. Posso tirar o A de dentro? Fica A raiz de 2. Portanto, aquela distância que eu quero, que é a distância AD não, né? AC', é A raiz de 2 sobre 2, porque é a metade da diagonal. Tudo bem? De novo. Essa conta aqui que eu fiz no canto é para encontrar a diagonal do quadrado ABCD. Mas, como a distância AC' é metade da diagonal, eu peguei o resultado e dividi por 2. Tá certo? Para qualquer, né, quadrado, você calcula a diagonal assim. Então, de novo, aqui é o lado, que seria esse lado, ou esse. Aqui o lado também, tá certo? E a minha diagonal, né? Diagonal, estou pegando esse triângulo aqui, tá? Tá ele aí. Então fica A ao quadrado mais A ao quadrado igual a D ao quadrado. Pitágoras, tá, galera? 2A ao quadrado igual a D ao quadrado. Jogo a raiz aqui, fica assim. Posso tirar o A lá de dentro, né? Então fica A raiz de 2. Esse é o valor da minha diagonal. Voltando, eu quero saber a metade. Como agora eu já sei todo mundo, menos, né, a distância MC', eu vou ver se esses valores aqui vão encaixar aqui. Então vai ficar assim, ó. Vou apagar aqui para ter um espacinho, beleza? Então olha aqui, ó. MC' é o que eu quero saber. Então vai ficar, ela é hipotenusa. Então esse MC' eu vou chamar de x. X ao quadrado
igual MA. O que é MA? Então, A sobre 2 ao quadrado mais A celinha. A raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Beleza? Então, x ao quadrado é igual a ao quadrado sobre 4 mais a vezes a ao quadrado. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2 sobre 4. Então, x ao quadrado é igual. Posso simplificar se eu quiser, mas eu não vou simplificar porque daí eu vou poder somar as frações, né? Então, vai ficar 4, joga para cá, fica 3 ao quadrado sobre 4. E agora eu tenho que tirar a raiz disso aí, né? Para concluir o meu problema. Então, vamos nessa, tirando a raiz disso aí. Tirando a raiz disso aí, eu vou ter x, que é a distância, a m celinha, né? Vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado sobre 4. Posso tirar o a da raiz, posso tirar o 4 da raiz, mantenho esse cara. Então, a raiz de 3 sobre 2. Tá aí, esse é o valor da distância do ponto médio da aresta até o centro do meu cubo. Maravilha pura? Se eu quisesse saber a área, por exemplo, a área da base, como é um cubo é tudo igual, né? A ao quadrado. A área total tem 6 lados, então 6 a ao quadrado. Beleza? É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado da aulita. Fica com Deus. Fui. E uma musiquinha pra gente curtir. Vamos nessa!